Vamos abrir nossas Bíblias, Romanos capítulo 7, carta do apóstolo Paulo aos Romanos 7, do versículo 15 ao versículo 25. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque, no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Vamos orar ao nosso Deus. Pai bendito, obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, pela salvação que nós temos em Cristo. Salvação essa, Senhor, que não é pelos nossos méritos, mas sim, única e exclusivamente pela sua maravilhosa graça. Sabemos disso, ó Deus, e por isso nós estamos aqui. Pai querido, peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor possa abrir então o nosso entendimento, para que possamos nos apropriar da sua palavra como espírito e vida. Nos ajuda, Senhor, a não ficarmos somente na mera letra, mas sim, Senhor Deus, a absorver a tua palavra como vida eterna em nossas vidas. Nos ajuda, Pai, porque nós precisamos da tua ajuda. Que o teu Espírito, Senhor, o Espírito Santo que em nós habita, esteja mesmo nesse momento, quebrantando os corações, as vidas e as almas, para o ouvir da tua palavra, e que toda a nossa atenção agora, Senhor, seja dada somente a ti e a tua palavra. Obrigado, Senhor, pela ceia que já foi feita. Obrigado pelos hinos, pelos cânticos, pelas orações e tudo que já tem sido feito, Pai. Muito obrigado. Nós queremos então te agradecer. Nós queremos então, Senhor, bendizer o teu santo e bendito nome. Pai amado, nos ajuda, Senhor, sempre a fazermos a tua vontade. E é em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo é que nós oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Muito bem. Meus amados irmãos e irmãs, quando você, eu, contemplamos mesmo a nossa sociedade do nosso tempo atual, e a descrição mesmo da humanidade, conforme ela vem se desenvolvendo, desde o tempo de Adão, o pessoal do Caim, do dilúvio, depois nós temos lá o pessoal do Noé, o Sem, o Cão, o Jafé. As nações então divididas, com suas línguas repartidas lá em Babel,
porque Babel significa confusão. Deus repartiu os idiomas para que cada um tomasse o seu rumo, para que o mundo então fosse cheio e povoado. Mas desde aquele tempo, o homem já está tentando pelas suas próprias forças, pela força da carne, chegar ao céu. E Babel é isso. Vamos nos reunir, vamos construir uma torre que nos dê a possibilidade de chegarmos até o céu. Então isso é Babel. Mas nós vemos que a humanidade, ela sofreu, meus irmãos, uma das maiores tragédias e calamidades que podia ter sido acontecido com ela. A humanidade, ela caiu no pecado. E conforme ela caiu no pecado, nós caímos junto também, porque o nosso primeiro representante foi o Adão feito do barro, o Adão que pecou. Então, depois que nós nascemos, por exemplo, quando nasceu os filhos de Adão, a Bíblia diz no livro de Gênesis que eles nasceram à imagem de Adão. A imagem do Adão caído, agora com essa natureza carnal. E aí você pode contemplar, por exemplo, como anda a nossa sociedade do nosso tempo atual. Quando você vai ler as notícias, seja ela da ordem política, seja ela da ordem natural das coisas, né? A última notícia que está aí correndo pelo Brasil afora e talvez pelo mundo, é o que aconteceu com aquela moça lá no Rio de Janeiro. Então isso já virou uma grande polêmica. Mas nós não nos damos conta de que quando a nossa sociedade passou a achar bonito dançar na boquinha da garrafa, eles não achavam que a boquinha da garrafa hoje ia ser uma musiquinha de parquinho de criança. Porque se naquele tempo que lançou a boquinha da garrafa, eles achavam que já era um escândalo, certo? Mas eles não tinham nem ideia do que vinha após aquilo. Que as coisas, elas não estão pior, de que elas não podem piorar muito mais. E aí você vai ver a degradação humana, como ela vai acontecendo. E aí você não se admira de você ler os jornais, você olhar, por exemplo, lá a política do nosso país, e você ver e acompanhar os governos, seja ele municipal, estadual, federal. E quando você fica sabendo daquelas leis que vão ser aprovadas, daquelas coisas que eles vão fazer, e que da maioria das vezes nós não temos nem ciência disso, o que acontece é que você olha para isso e fala assim: poxa vida, será que esse pessoal não está vendo o que eles estão fazendo? Será que eles não estão notando que todas essas coisas que eles estão fazendo vão acabar culminando em cima da população, do povo? Isso vai trazer desemprego, fome. Olha, meus irmãos, vai trazer muita coisa. E nós que estamos aqui, simplesmente vendo algumas notícias, e com pouca informação, e até também, talvez com pouca capacidade de entender todas as coisas, você já tira a conclusão de que aquilo não vai dar certo. Você acha que aquele pessoal da Samarco, lá de Minas Gerais, eles não calcularam o perigo de represar barro e lama contaminado? Eles nunca pensaram que aquilo ali um dia ia estourar, ia matar pessoas, ia acabar com tudo pela frente. Mas nós que estamos de fora, você está de fora e você talvez enxergue aquilo que eles não estão vendo. Mas não é que eles não estão vendo, meus irmãos, é que eles não vão ver mesmo. E quando o apóstolo Paulo, ele vai tratar desse assunto aqui, ele vai fazer uma declaração sobre os seres humanos, que nós, isso daqui não é o privilégio de uma pessoa ou outra, é nós, seres humanos, humanidade. Todos nós estamos enquadrados
nisso que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 7, a partir do versículo 15. Ou o capítulo todo, ou o livro todo. E aí Paulo, ele vai acender uma luz, ele vai acender uma luz de alerta, quando você observa, por exemplo, jovens, adultos, famílias, pessoas individuais, grupos coletivos, fazendo certo tipo de coisas que você olha e fala assim, mas será que a pessoa não consegue ver? Não, eles não estão vendo mesmo. E nem pode ver. E o que é isso? Isso é o que o apóstolo Paulo está fazendo, está falando aqui. E isso deve ser um alerta para a nossa vida, uma luz que acende na nossa vida. Então isso que Paulo está dizendo aqui, para muitos intérpretes da Escritura, eles dizem que isso daqui Paulo está fazendo uma biografia dele mesmo. Mas na verdade ele está fazendo uma biografia da humanidade. De que as coisas estão assim, meus irmãos, porque nós nem nos demos conta que elas podiam chegar nesse ponto e ficar pior. Porque na maioria das vezes, ou em todas as vezes, nós não vamos conseguir enxergar. Porque no decorrer da nossa vida, desde quando nós nascemos, você foi angariando coisas que você talvez nem queria. Foi colocado coisas na sua vida, foi falado coisas sobre a sua vida, e você foi absorvendo aquilo que talvez você nem queria, mas você teve que ouvir, você teve que passar por aquilo, e isso vai nos acompanhando. E de todas as vezes que acontece alguma coisa na nossa vida, a nós é imperceptível. Nós não estamos mais dando conta do que nós mesmos estamos fazendo. E o apóstolo Paulo, então, ele diz assim, irmãos, eu quero que vocês acendam uma luz de alerta, uma luz de perigo. De que perigo? O perigo de nós sermos enganados por nós mesmos. Nós sempre achamos que o diabo, ele é o maior inimigo nosso, correto? Só que nós estamos suscetíveis a ser enganados por nós mesmos. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Ele fala sobre esse engano, ele fala sobre inúmeras coisas. Olha, nós podemos ser enganados, meus irmãos, por, sem inúmeras coisas, de circunstâncias da nossa vida, porque são coisas que foram angariadas ao decorrer da nossa vida. Tem coisas talvez que você ouviu de pai, mãe, parente, vizinho, que aquilo que você achava que era certo e era bom, e no final das contas não é. Que você absorveu isso na sua vida, mas chega num ponto que você descobre que aquilo não é aquilo que falaram para você. Mas como que eu não percebi? Como que eu não me dei conta disso? Porque nós não vamos nos dar conta mesmo. Porque o inimigo da alma, ele não cega somente os incrédulos, para que eles não vejam a luz do Evangelho. Ele cega também os cristãos. Abra sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 26. O apóstolo Paulo, e ainda quando era Saulo, Atos dos Apóstolos 26, ele fala dele mesmo, de como nós podemos ser enganados por nós mesmos. Nós podemos ser traídos pelas nossas conclusões,
Nós podemos ser traídos pela conclusão do nosso pensamento, nós podemos ser traídos por uma inúmeras coisas desta vida. E aí o apóstolo Paulo, né, que agora, aqui nesse momento aqui, ele já é o Paulo, no capítulo 26 e versículo 9, ele diz assim: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, e havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, e contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Aí você tira então a conclusão que esse homem chamado Saulo, ele tinha nele então um senso de justiça próprio. Então ele era aquele que ia dar sentença, aquele que ia julgar e aquele também que ia executar a justiça. E quando esses enganos, eles entram dentro do nosso coração, eles entram na nossa vida, Paulo está dizendo assim, olha, eu não percebia o que eu estava fazendo, mas eu achava que eu estava fazendo o bem, eu achava que eu estava fazendo o certo, eu achava que perseguir a igreja de Jesus, o nome de Jesus era a coisa mais correta a ser feita. Eu achava que dar o meu voto para matar aquele camarada lá que seguia Jesus o Nazareno, era o que era certo. Então nós somos enganados por nós mesmos. Nós somos enganados pela política, nós somos enganados pelos homens, nós somos enganados pela religião. Muitas pessoas são enganadas pela religião. E nós somos enganados por nós. Por quê? Porque quando Saulo, ele criou nele o senso de justiça, o senso de operar a justiça de Deus, então ele não tinha uma justiça divina, ele tinha uma justiça própria. Então ele podia chegar lá, quem que vocês estão arrastando para fora da cidade? O Estevão. Então pode deixar a capa de vocês aqui que eu vou segurar, para não manchar de sangue, e se faltar uma pedrinha tem um aqui. Pois ele fazia isso. Então você tira, por exemplo, de entendimento que nós podemos ser enganados pelas nossas próprias conclusões. Eu olho uma coisa e tiro uma conclusão minha. E isso vai gerando em mim um alto senso de fazer a justiça. Então cria em mim uma justiça própria. E aí eu não consigo mais perceber, porque agora eu passo a lidar as coisas da seguinte maneira na carne. Eu vejo o que é certo e o que é errado. Então se eu falar que está errado, está errado. Mas quem é que delimita certo e errado? Quando os homens levaram até Jesus e disseram para Jesus o seguinte, é lícito pagar tributo a César? O que Jesus mostrou, pediu para eles mostrar? A moedinha. E dentro da moeda tinha a cara do César. Que cara que é essa daí? É o César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é. Porque o César, ele pode falar para você, ele pode ditar uma regra na sua vida do que é legal e ilegal. Mas somente Deus pode ditar na sua vida o que é justo e o que é injusto. E muitas vezes nós tomamos essa prática, esse engano dentro de nós, e por uma inúmeras coisas nós somos enganados. E Paulo está dizendo assim, versículo 10, assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes,
Encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matava. Jeremias, capítulo 17. E por que nós somos enganados? Nós somos enganados porque nós temos em nós uma guerra. E que guerra que é essa? O espírito militando contra a carne. Capítulo 17, versículo 5. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do... Aqui, pela maioria das pessoas, quando eles leem esse versículo, qual que é o entendimento que eles têm? Maldito o homem que confia no outro, mas Jeremias não está dizendo isso. Jeremias está dizendo que maldito é o homem que confia em si mesmo. Então eu quero falar uma coisa para você, que uma coisa que o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 7 é: desconfie de você mesmo. Que coisa, irmãos. Maldito é o homem que confia nele mesmo, que cria nele, por exemplo, esse senso, que cria nele essas conclusões, essas resoluções que ele toma dentro do seu coração e da sua mente. E aí Jeremias diz assim: maldito é o homem que confia nele mesmo. Então eu vou dizer uma coisa para você: confie em você desconfiando. Olhe para as coisas que você faz e desconfie de você. Porque Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 7, versículo 15: até eu mesmo me surpreendo com as coisas que eu acabo fazendo. Porque o bem que eu queria fazer eu não faço, mas o que eu detesto eu acabo, correto? Então desconfie de você. Não confie na sua carne, porque da carne não pode sair coisa boa. Da carne não vem coisa boa, meus irmãos. Então Jeremias diz: maldito o homem que confia nele mesmo e faz da carne mortal o seu braço. E qual que é o grande erro? É confiar em si mesmo e apartar o seu coração do Senhor. Quando nós nos apartamos o coração do Senhor, nós vamos nos tornar como aqueles homens do Novo Testamento, que subiam no templo para orar, oravam de pé e murmuravam e maldiziam contra os outros, porque eles achavam que eles eram santos e os outros eram pecadores, porque eles confiavam na sua própria carne. Porque eles estavam enganando eles mesmo. Porque eles não estavam conseguindo ver. Mas pastor, eles não viram os milagres, eles não viram o que Jesus fez. Eles viram, meus irmãos, mas eles não conseguiam enxergar. Jesus chegou a um ponto de dizer para eles que se eles fossem cegos, verdadeiramente cegos mesmo dos olhos, eles não tinham o que, irmãos? Pecado. Pois é. Então a gente não vai ver mesmo. Tem muitas coisas que nós vamos fazer, que nós não vamos conseguir ver, que nós estamos achando que estamos fazendo certo, mas na verdade está errado. Versículo de número 9, do capítulo 17 de Jeremias. Por que nós somos facilmente enganados? Porque nós confiamos em nós, no nosso senso,
na minha conclusão, naquilo que eu penso. Olha outra coisa, porque nós somos enganados. Enganoso é o coração. Se você regrar sua vida pelas emoções do coração e pelos desejos e pelas conclusões que você tira por ele, não vai dar certo. Porque o coração, ele é o quê? Enganoso, mais do que todas as, e perverso. Quem o conhecerá? Então, por que nós somos facilmente enganados? Nós mesmos nos enganamos. Porque nós confiamos em nós e deveríamos desconfiar de nós. Paulo diz assim, eu fico abismado comigo. Ele está falando lá, meus irmãos. Porque aquilo que eu queria fazer, que era o bem, eu não faço, mas aquilo que eu detesto, eu acabo fazendo. Porque isso está em mim. Está na minha carne. Porque eu vejo em mim a guerra. E isso não é um privilégio de um ser humano, isso é o privilégio de todos os seres humanos. E que na maioria das vezes, ou em quase todas elas, nós estamos achando que estamos fazendo o bem, o certo, mas na verdade, lá no final das contas, o que vai aparecer é a nossa malignidade. Isso está em nós, irmãos, em nós. Isso não é privilégio de uma pessoa ou outra, está em nós, em todos nós. Enganoso o coração que conclui, o coração que já tira já a sua conclusão, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Paulo, ele está dizendo que inevitavelmente, eu fico pensando, meus irmãos, naquilo que Jesus ele disse, e isso me assombra. Eu já falei isso aqui na igreja várias vezes. Esse texto que eu leio de Jesus me assombra. E não deveria. Porque Jesus diz assim, é impossível que não venham os... Isso me assusta, irmãos. Não deveria me assustar. Porque isso me chama a atenção de eu ter uma desconfiança de mim mesmo. Porque eu tenho que ter muito cuidado. Eu fico pensando, meus irmãos, de um dia, uma criança dessa que olha para mim e me chama de pastor, eu fazer um negócio que vai deixar ele escandalizado comigo. Que quando ele olha com aquele olhinho para mim assim, misericórdia, me assusta, irmãos. As crianças que eu conheço, cada uma delas pelo nome. E eu falo, meu Deus, tem misericórdia de mim. Me livra da tentação, me livra do mal, me ajuda. Nós temos nas Escrituras, Evangelho de João, capítulo 8, um grupo de pessoas que se reuniram, Evangelho de João 8, e em nome de Deus, estavam prontos para tirar uma vida. Versículo 3, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes?
Nós temos um grupo usando o nome de Deus, a palavra de Deus, para tirar uma vida. E eles estão dizendo, e estão crentes que estão fazendo a vontade de... Quando Israel foi conquistada pelos ingleses, pelos os cruzados, eles expulsaram os sarracenos, mataram todas as crianças e mulheres, em nome de... Porque eles traziam no seu escudo e no seu emblema uma cruz. Quando um protestante lá na Irlanda, ele encontra um outro de uma outra denominação, de uma outra religião, sai até morte. E isso tudo em nome de Deus. Já pensou? E aí então, os cruzados, eles matavam os outros, porque não pertenciam à sua religião, usando o nome de Deus. Nós estamos fazendo a vontade, mas por trás daquilo só tinha uma vontade, irmãos: a da carne e a do homem. Aí Jesus ensinou uma coisa para esse grupo aqui: eu prefiro conviver com eles do que matá-los. Eu prefiro olhar para essa mulher e perdoar o pecado dela e conviver com ela do que matar ela. Eu prefiro olhar para ela e ver que ela não tem mérito nenhum em si mesma, mas por causa da minha graça e do meu amor, ela ser perdoada e salva. Mas os homens estavam usando o nome de Deus para fazer não a vontade de Deus, mas para fazer a vontade da sua própria carne. Romanos capítulo 7. E aí Paulo está fazendo a biografia dele. E ele diz assim, versículo 15, vamos ler: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha só, meus irmãos. Eu mesmo não compreendo. E por que ele não compreende? Porque muitas vezes ele não vai conseguir nem mesmo ele ver. Porque nós fomos bombardeados dentro da nossa vida de tantas coisas, de tantas agruras, de tantas dificuldades, de tantos traumas, de tantas coisas que nos aconteceram que nós não escolhemos que acontecesse conosco. Mas você teve que passar por aquilo. Já aconteceu tantas coisas na nossa vida, meus irmãos, que se você fosse então, como as pessoas dizem, ser livres, você teria decidido não passar por elas. Mas como isso é uma condição, isso não tem nada a ver com liberdade, isso foi nos imposto. E nós estamos aqui, tentando pedir a Deus graça e misericórdia, para que nós possamos ter então um discernimento e começar a ver o que nós estamos fazendo. Porque Paulo está dizendo aqui que aquilo que ele não queria fazer, ele faz, porque ele detesta. Mas ele nem mesmo entende. O Davi não. No Salmo 51 ele diz o quê? O pecado que está sempre diante de mim. Versículo
de número 21. Então, o querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Então, muitas vezes, aquelas frases que nós usamos, né? Isso aqui é vontade de Deus, a vontade de Deus. Você já perguntou para Deus se é a vontade de Deus? Quando você chega na sua conclusão de que aquilo é vontade de Deus, você já perguntou para aquele que você tinha que perguntar para Deus? Isso aqui é vontade de Deus mesmo ou a vontade sua? Porque para você saber a vontade de Deus, você tem que perguntar para Deus. Mas como nós estamos movidos pela carne, pelo nosso senso de justiça e de julgamento correto que nós temos, então nós nunca vamos perguntar para Deus qual que é a vontade dele. E com isso, nós vamos fazer aquilo que Paulo está dizendo. Então, o querer fazer o bem, eu encontro isso, a lei, de que o mal reside em mim. Então, muitas vezes, o meu mal, ele se disfarça de bem. Um governo que promete mudar a vida de um povo, dando o peixe para ele, não ensinou ele a pescar. E aí, quando acabar a pescaria, como é que vai ficar o povo? Pois é. Mas esse é um mal que ninguém prestou atenção. Nossas vidas ficaram caras, mas nós continuamos sendo as mesmas pessoas. Porque nós nos enganamos a nós mesmos e não conseguimos ver. Versículo 22. No tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Versículo 23. Mas vejo nos meus membros uma outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Nós nos tornamos refém dessa condição horrível e terrível. E Paulo está dizendo assim: eu também sou assim. Eu me tornei refém disso. E é uma condição terrível e horrível. E como é que nós vamos resolver essa questão? Aí Paulo então ele diz, versículo 24. Desventurado o homem que sou, quem quebrará as correntes do corpo dessa morte? Quem que vai quebrar as minhas algemas? Quem que vai quebrar aquilo que me aprisiona? Quem que vai quebrar as algemas de quem está me mantendo refém? Porque no homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas esse homem interior, no decorrer da caminhada, ele acabou ficando refém da carne. Mas quem que vai quebrar essas correntes dentro de mim? Quem que vai me libertar disso? Dessa coisa terrível e horrível que acontece comigo. Verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Muito bem. E o que isso significa? Filipenses capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual
o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo. Então, qual que é a solução? A solução é um parâmetro fora de nós. Porque o parâmetro de conclusão, de julgamento e de justiça não está em nós. Porque nós estamos na carne. E quando você vira alguém implacável, é na carne que você vai tratar todas as coisas. E não com o espírito. Quando aquele coletivo levou a mulher, eles tinham um senso de justiça na carne, e eles queriam era a morte dela, usando o nome de Deus. Eles não estavam movidos pelo espírito e vida, que é a palavra de Deus. E aí então Paulo ele diz, a única maneira é você ter um parâmetro divino. A pergunta não é mais o que é justo e o que é injusto, o que é certo e o que é errado, o que é bom ou o que é ruim. A pergunta é, como Jesus faria? Como Jesus faria? O que ele faria no meu lugar? Como ele cuidaria dessa situação? Como ele agiria neste caso? A pergunta não é se é justo, se é injusto, se é bom, se é ruim, se está certo ou se está errado, porque isso aí vai partir de nós. A pergunta é, o que Jesus faria? Tenham em cada um de vocês o mesmo sentimento que habitou em Cristo. Essa é a solução do problema. O nosso homem interior, ele tem prazer na lei de Deus. Mas de vez em quando, ou sempre, nós ficamos refém da carne. E aí Paulo diz que aquilo que ele detesta, ele acaba fazendo. Não é porque ele quer fazer. Entenda bem, meu. Não é porque ele se delibera a fazer. Não, eu vou fazer isso aqui. Não é isso não. É que como ele diz em Romanos, ele acaba fazendo. E como a gente resolve essas coisas? Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então quem que é o nosso parâmetro? É Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, para nós encerrarmos. Paulo diz no capítulo 10, que tudo que nós formos fazer, deve ser feito para a honra e glória de Deus. E no capítulo 11, no verso 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O capítulo 8 de Romanos, ele vai falar como que está em Cristo o libertou do corpo dessa morte. Ele já vai começar o capítulo 8 dizendo, nenhuma condenação há para aqueles que estão que não andam mais segundo mas segundo o Espírito. Ele já começa assim, meus irmãos. Ele já começa falando para os irmãos, olha, irmãos, tem solução para nós.
Graças a Deus que não tem condenação. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Para aqueles que ainda já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Desconfie de você mesmo. Preste atenção nos seus atos de justiça e de bondade, para ver se não tem algo por trás dessas coisas. Que tudo não parta de você, mas parta de Cristo. E aí nós não vamos ter problema. Porque vai habitar em nós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, que se esvaziou de si mesmo.